Olha só, Fartano, quando você olha para a matéria de redes, aqui começa a apertar um pouquinho, mas adivinha só, é só ter paciência, ir com calma, porque você tem aqui vários conceitos, é uma matéria que academicamente é muito mais extensa do que aquilo que o concurso cobra, e o concurso cobra um pouquinho de tudo desse universo acadêmico, então você tem aí que ter uma certa paciência, sim, mas com calma você vai entender a lógica por trás da coisa, principalmente no entendimento do que as questões pedem. Olha só, quando você trabalha com redes, a gente tem dentro do universo de redes um conjunto de protocolos. O que são protocolos? Protocolos são nada mais do que regras, são equivalentes a você pensar numa lei. Então você tem um conjunto de leis, né? Não é uma lei só, você tem várias. E essas leis, elas são escritas por pessoas diferentes, tudo mais, né? Pensa assim. No contexto de redes de computadores, são criados novos protocolos todo dia. E aí esses protocolos eles vão ser descritos, explicados, comentados, apresentados aí dizendo como utilizar e funciona cada um deles. Claro que alguns podem ser proprietários, pertencerem a uma empresa e ela ter o direito de utilizar, explorar ele, outros são protocolos, alguém vai lá e usa eles tranquilamente. O próprio WhatsApp tem o seu próprio protocolo de comunicação, então você tem aí recursos que têm essa característica. Agora, essas descrições que são feitas de modo que toda a comunidade, o mundo inteiro possa entender e usar o protocolo, elas são realizadas por meio de RFCs, chamado de Request for Comments, ou seja, são as definições, são essas descrições que mencionei a respeito de um protocolo, e todas elas têm número, tá? Então você tem RFC número tal, identifica o protocolo assim, outra RFC define o padrão da Wi-Fi, outra RFC define isso e aquilo. Então você tem uma numeração técnica que define essa estrutura, que é mantida, né, descrita pela ETF, que é justamente a ideia de força-tarefa dos engenheiros aí relacionados à internet. Então essa é a descrição de um protocolo. Estou entendendo ele como uma regra, uma lei. Assim como uma lei, aí você tem que analisar que no caso da informática ela é um pouquinho melhor, tá? Porque ela diz o que pode e o que não pode e como vai funcionar. É diferente um pouco do direito penal que só pune, ou constitucional que só dá os direitos, é uma coisa um pouquinho mais completa aqui dentro. Mas perceba que você não precisa estudar todas as leis para fazer um concurso. Mesma coisa aqui, você não precisa estudar todos os protocolos existentes para fazer uma prova de concurso. Você tem alguns que vão ser aí precisamente cobrados. Mas, antes de olhar para os protocolos em si, nós precisamos entender, pensando aí na nossa analogia de leis, o seguinte: você tem as leis que são relacionadas ao constitucional, você tem leis de direito administrativo, você tem leis de direito civil, direito penal, processo. Você tem tudo isso aí, não tem? A mesma coisa aqui. Só que aqui a gente separa de uma maneira diferente. A gente vai separar por camadas, em vez de chamar de direitos diferentes. E ainda assim, nós vamos, antes de olhar para essas camadas, perceber que existem propostas diferentes. Você não tem lá uma lei de direito penal? E aí tem as doutrinas diferentes no seu entendimento? Pois é, aqui a gente vai entender como duas propostas diferentes, que surgem em momentos diferentes e que atenderam públicos com interesses diferentes. Mas olha só, primeira coisa a gente vai olhar com o nome de pilhas, ou também chamado de conjuntos de protocolo. Então quando você fala pilha de protocolo, você está falando de qual é o conjunto? Doutrina, né? Fazendo a nossa analogia. Esse conjunto ele é organizado em camadas, e isso é muito importante. Então aqui que está dizendo, ó, são separados em camadas. O que muda de uma para outra, justamente, é que uma vai propor que sejam organizadas em 7 camadas, e a outra vai propor que seja organizada em 4 ou 5 camadas. E aí que está o ponto. Se vier uma questão dizendo assim para você, olha, o modelo OSI, ele tem 7 camadas. Perfeito, é só isso, não tem esse segredo. Esse modelo OSI é o nome do modelo, ele foi proposto pela ISO, a International Standard Organization. Essa organização, na verdade, ela tem até problemas com o nome e tal, que ela diz que ISO não é nome, é referência à própria ideia de padrão, mas tudo bem, a gente conhece ela como ISO. Essa instituição, ela propôs essa organização em 7 camadas e a gente vai entender um pouquinho delas, que é importante. Aí você teve uma outra situação, o TCP/IP. Na verdade, primeiro foi o TCP/IP. Antes dele já tinha outra coisa. É que o TCP/IP meio que aconteceu. Foram criados protocolos. Então, na verdade, isso aqui é quase uma coisa pós-protocolos. Os protocolos já existiam. Já tinham as leis. Só estou pensando em como agrupá-los, como descrever a organização para melhor entender. É isso que essas duas coisas fazem. Por isso que eu fiz a analogia como doutrinas. Então você tem aqui o TCP/IP como algo que já estava lá os protocolos e alguém apenas constatou. É assim.
O modelo OSI é uma tentativa de organizar de uma maneira mais segmentada, mais organizada. Só que aí é que tá. O modelo OSI surgiu como uma imposição para a coisa toda. E aí não foi muito bem aceito. Então, o modelo OSI, ele existe? Existe. Só que na prática, o modelo OSI, para nós, ele tem um cunho mais conceitual. Ele, para nós, é um modelo de referência. Então, se aparecer lá o modelo OSI, ele é um modelo de referência? É. A gente vai se referenciar a partir dele quando for criar um novo protocolo. Tá, como eu disse, diariamente são criados protocolos. Quero criar um novo. Uso o modelo OSI como apoio, como base. Só que sabe que na prática vai ser utilizado o TCP/IP. Então é isso que a banca vai perguntar. Qual é o conjunto padrão? Conjunto padrão é o TCP/IP. Aí vem o problema. Professor, com 4 ou com 5 camadas? Se ele disser que ele padrão é TCP/IP com 5, tá certo. Se ele disser que com 4, tá certo. Na real, é que o modelo com 5, ele é um modelo conceitual. É uma forma híbrida, né? Ou, para não dizer que foi um autor, né, doutrina, que veio lá e disse como algo mais fácil para explicar. O autor falou, ó, o OSI propôs isso, né, 7 camadas, mas para entender um pouquinho melhor a coisa, vamos pegar e colocar o TCP em 5 camadas em vez de 4, que daí a gente consegue explicar o que acontece em cada situação distinta. É isso que ele fez, só uma separação para ficar mais fácil de explicar, como eu já disse. E aí você tem aqui o de 4, esse é o real, esse é o que de fato acontece na prática. Mas vamos entender, o que são essas camadas mesmo? São simplesmente concepções de uma sequência de passos. Para dizer, olha, o que acontece nesse passo acontece na verdade na camada A, o que acontece nesse outro passo acontece na camada B, ou seja, responsabilidades dessas camadas, como elas serão atribuídas. Então, primeiro vamos olhar para essa distribuição das camadas, segundo o modelo OSI e o TCP, porque tem diferenças. E aí a gente vai entender o seguinte. O modelo OSI traz 7 camadas, certo? Mas qual modelo você vai usar na prova? O padrão. Mas qual deles eu tomo como referência para resolver as questões de concurso? O TCP/IP com 5 camadas, a menos que a questão diga o contrário. A regra é você pensar nele como a sua base de apoio, porque é o mais aceito academicamente falando. E a sua prova, lembre-se que ela vem de um contexto conceitual, beleza? Então o TCP/IP com 5 camadas é a sua referência. Aí, nós temos que fazer o paralelo com o OSI. Eu até costumo falar assim, olha, para você lembrar quais são as camadas, caso você entre numa prova que peça para você saber quais são efetivamente, lembre-se da seguinte regra, você tem aqui uma oferta. E aqui eu estou fazendo de baixo para cima justamente porque nós temos uma relevante implicação. Então, ó, oferta. Traz para você camada física, enlace, rede, transporte de aplicação. E a lógica aqui, ela é importante, essa construção, né? Por isso coloquei a de aplicação aqui em cima. Por quê? Aqui nós temos as camadas de mais alto nível, por isso coloquei elas para cima. E você tem as camadas de mais baixo nível lá embaixo, certo? Por quê? Quanto mais próximo do usuário, mais alto é o nível. Quanto mais próximo do hardware, mais baixo é o nível. Regra básica da informática. E que se aplica aqui em redes, como dentro do universo do sistema operacional, hardware, tudo isso aí. Então, nós temos camadas mais próximas do usuário, a qual? Camada de aplicação. Mas olha só, já entendendo um pouquinho das finalidades. Quem é que usa a camada de aplicação? Não somos nós diretamente. Quem usa a camada de aplicação são os aplicativos, por isso o nome da camada é camada de aplicação. Então é o navegador de internet, é o cliente de e-mail, é o programa específico que vai estar lidando com alguma comunicação de rede que vai estar utilizando aqueles protocolos que estão na camada de aplicação. Lembra que a gente está falando de protocolos. Quando a gente entra em pilha, a gente só está falando em como a gente está vendo eles, o agrupamento deles em camadas. Então os aplicativos vão estar usando a camada de aplicação, independente de qual proposta. E aí que tá, a nomenclatura aqui você vai perceber que é justamente por conta do papel, finalidade ser similar. Então a camada de aplicação, independente deles dissessem é do OSI, do TCP, quem estará utilizando são os aplicativos. Aí você percebe que o OSI, ele nada mais faz do que falar, ó, a camada de aplicação eu vou dividir em mais duas. E aí o OSI fala, além de aplicação, que é a mais próxima do usuário, aquela que o aplicativo vai usar, eu vou ter apresentação e sessão.
Por quê? Na prática, lembra que é uma sequência de ações. Vamos pegar um exemplo. Você trabalhando aí com essa página que você está acessando agora, assistindo essa aula, usando aí o protocolo HTTPS, que é um protocolo que usa segurança. Mas, na verdade, o HTTPS está aqui direto na camada de aplicação. Na camada de sessão, você tem o protocolo TLS ou SSL, e aí você vai estar utilizando ele ali? Sim. E o que a apresentação faz? Bom, aí a gente vai entendendo um pouquinho das finalidades. A aplicação, o aplicativo que vai usar, para nós ela tem muita relevância. Só que você tem na apresentação a parte em que vão ser executadas as compactações. Tá? Na verdade é compactação e descompactação, mas tipicamente na prova vai vir como camada onde que vai fazer as compactações dos dados, vai organizar a informação. A camada de sessão é onde eu estabeleço a sessão, onde eu vou conectar em nível acima, nível de próximo do usuário, uma sessão, meu login e senha, quando você faz isso, quando você faz a criptografia e decriptografia, você estabeleceu essa sessão. Então você está falando nessa operação. Basicamente o OSI só separou o que aconteceu aqui dentro. Ou seja, se você for estudar pelo OSI, você vai ver, os protocolos que estão aqui, protocolos que estão aqui, protocolos que estão aqui, estão todos na estrutura do TCP/IP, na camada de aplicação. É essa distribuição que você tem. Ok? Mas aí vem uma regra importante e que você vai tomar como base o TCP/IP de 5 camadas. O que acontece? Quando você estrutura a ideia de camadas, como eu disse, você tem que passar por várias etapas. E é exatamente isso. Você não pode pular etapas. Não dá para sair da camada de aplicação e ir para a camada de rede sem passar pela camada de transporte. Tem que passar camada por camada, por quê? Nada mais são do que etapas. E eu vou estar descrevendo o que acontece em cada etapa. Ok? Então você tem aqui as camadas relacionadas à aplicação. Mas aí você percebe que transporte é igual em todo mundo. Ok? O que a camada de transporte faz? Camada de transporte é a camada onde eu vou estar separando as informações. Já vou explicar melhor no outro desenho. Aqui na camada de transporte, quem implementa ela, quem faz uso dela é o sistema operacional. Então não é implementado no aplicativo, é implementado no sistema operacional. Então, aplicativo, camada de aplicação, a apresentação, sessão ainda fazem parte das funções que o aplicativo vai estar utilizando. Transporte é o sistema operacional quem vai estar usando essa camada. Ok? Do seu computador? É, do computador. Camada de rede. No modelo OSI, o TCP/IP híbrido, que é o tradicionalmente empregado, conceitual, referência, você vai estar falando em rede também. Mas olha só, na prática a gente chama de camada internet. Tanto que na camada de rede ou camada internet, nós usamos o endereço IP. E a sigla IP significa protocolo internet. Então aí você entende por que o nome dela é internet. Então é apenas uma adaptação, de modo que você percebeu o seguinte: aquela que vai falar desse TCP/IP de 4 camadas que a gente está usando aqui como referência, ela toma de que maneira? Se você leu na questão, camada internet ou camada interface de rede, você implicitamente sabe que ele está falando da TCP/IP de 4 camadas. Tem que ser isso aqui, tem que levar você a pensar nisso. Ou seja, são só essas 4. Embora aqui é igual, né, aos outros na sua formatação ideológica. Agora, se ele traz lá para você, olha, na camada 3, falou número, por isso que eu coloquei aqui numeração, tradicionalmente falou número de camada, tá tomando como base esse cara. Aí você percebe, se ele falar no OSI, ele vai falar ele vai levantar o OSI antes de qualquer coisa. Você fala, olha, dentro do modelo OSI. Então ele pontua você na questão nesse cara. Quando é no TCP/IP de 4 camadas, às vezes ele não pontua dizendo que está considerando aquele, mas você vai entender se ele usar esses nomes. E o TCP/IP padrão, aquele que a gente usa como base, é quando não falar nada e não tiver indicativos de que você está usando algo diferente. Então você vai considerar esse cara, e aí de novo as camadas e a sua numeração. Camada mais baixo nível, camada física. De mais alto nível, camada de aplicação. No meio do caminho você tem essas outras e os seus papéis. Então a aplicação, o aplicativo usa. Transporte vai estar implementado no sistema operacional. A camada de rede é onde que eu vou começar a fazer comunicação. Então aqui é a placa de rede que já vai estar trazendo essa estrutura. A camada de enlace e a camada física. Pensa assim, enlace é quando você faz um enlace com algo que está próximo. Você está conectado com algo que está no mesmo ambiente que você. Essa é a ideia do enlace. Então, está ligado na mesma rede. A ideia de dividir em camadas
é para ser mais rápido a comunicação. E vai ficar mais claro no próximo desenho. Então, a camada física. A camada física, ela é o meio físico. Para simplificar a coisa, pensa na camada física literalmente como cabo. Ah, mas o Wi-Fi? Também. Mas pensa aqui o cabo inicialmente. Então, é o meio físico por onde a informação será trafegada. A camada de enlace, portanto, é a chamada camada de preparação para o meio físico. É onde que eu vou ajustar a informação, vou dividir ela nos pedaços necessários para transmitir ela pelo meio físico. Quem faz a transmissão, envia e recebe o sinal, é a camada física. A de enlace, ela vai simplesmente preparar, definir o tamanho dos quadros Ethernet, que é de 1500 bits, e aí eu vou colocar ali dentro na informação toda bonitinha e enviar para o outro lado. Então essa é a ideia de divisão de dados. Bacana. Percebe que aqui o TCP e o OSI nesse sentido se tornam similares. Mas como falei, na prática é visto como interface de rede, como uma coisa só essa estrutura. E aí vai ficar mais claro o entendimento quando a gente chegar aqui nesse outro desenho. Aí a gente começa a amadurecer a nossa ideia. Então vem cá comigo. Ó, você como usuário, você escreve uma mensagem, não escreve? Você, como usuário, escreveu ali ou melhor, está acessando essa aula, um site, você está falando uma mensagem. Aqui, em termos de rede, lembra que a finalidade de rede é comunicação. Portanto, tudo aqui, genericamente, a gente chama de mensagem. Pode ser um documento, pode ser um texto, pode ser essa videoaula que você está acessando. Entenda tudo como o conteúdo completo como mensagem, ou seja, aquilo que o usuário produziu. Então, toda a aula é a mensagem. Claro, no caso da aula tem a questão de transcorrência de tempo, mas pensa no arquivo, no PDF dela. É a mensagem de um modo geral. Legal. Só que eu não consigo enviar isso tudo num único pacote, tá? Correio até vai, mas a gente vai usar o correio para entender melhor a coisa. Então, você vai pegar essa mensagem e ainda vai entregar o arquivo, por exemplo, para o programa de comunicação de rede. Seja o WhatsApp, seja o navegador, seja o cliente de e-mail. Você está entregando para o aplicativo que vai pegar essa informação para enviar ela através da rede. Com a finalidade é outra história, né? Mas vai pegar isso aí. Então você como usuário criou isso daqui. O aplicativo, ele vai pegar essa mensagem e vai adequar ela, vai ver qual o protocolo e tudo mais que ele vai estar utilizando para poder entender e colocar ela num cenário de rede. Ou seja, pegar um arquivo que era do Word, um arquivo que é PDF, e transpor ele para a formatação de um dado de rede para que eu possa enviar. Ou seja, criei ele de fato como mensagem. Então, basicamente, seria o arquivo do usuário, e esse arquivo, quem vai transformar em mensagem é justamente a camada de aplicação. Ela vai transformar isso na mensagem que vai ser enviada na rede. Beleza. Só como falei, não cabe a mensagem inteira. Aí vem a camada de transporte. E aí eu vou fazer um certo paralelo, se quiser puxar um pouquinho pro ladinho aqui, ó, que daí vai entendendo a coisa por que do alinhamento. Então a camada de transporte, eu vou pegar esse cara e vou fatiar ele em pedaços. Vários pedaços, chamados segmentos. Esses segmentos podem ser mencionados como pacotes ou datagramas de usuário, porque a gente tem aqui um datagrama de rede ainda. Então, você tem pacotes que vão ser utilizados, pedaços. Então, 2, 3, são vários pedaços, depende do tamanho da mensagem, a quantidade de segmentos que eu vou ter aqui. Beleza? Então, quanto maior a mensagem, maior o número de segmentos. Por quê? Quem limita o tamanho é isso aqui. É lá no final, é a camada física. Lembra que eu falei que quando você olha ali para o meio físico, você tem um chamado quadro Ethernet? O quadro Ethernet, ele tem um tamanho de 1500 bits. Então, esse aqui é o tamanho dele. É a caixa que eu tenho para enviar alguma coisa para o outro lado. Então, eu tenho que adaptar as informações para que caibam nessa caixa. Não consigo colocar mais do que a caixa suporta. Se não couber tudo em uma caixa, vou ter que colocar em 2, 3, quantas forem necessárias. Então, é a caixa, ela tem aquele tamanho. É ela quem me limita. Aí, depois eu vou simplesmente adaptando, vou segmentando de acordo com a necessidade. Tranquilo? Então, eu vou colocar dentro dessa caixa. Aí, vem desde lá de cima o arquivo, a mensagem segmentada em pacotes. Pode ser que esse pacote ainda seja segmentado, tá? Pode acontecer que ele seja dividido, tudo depende do tamanho que o pacote vai ser utilizado. Na regra geral, ele não acaba não sendo. Tudo depende de quais serão os protocolos da camada de aplicação. Lembra que o protocolo é o como você vai fazer, a regra, a lei. Então aqui você tem vários protocolos para transpor o arquivo para a mensagem. Tudo depende do que é, se é um e-mail, se é um site e assim por diante.
Assim como aqui, na hora que eu vou pegar essa mensagem e transpor para esses pedaços, aqui eu vou estar usando lá na camada de transporte os protocolos específicos. Tradicionalmente são dois que você acaba estudando mais, TCP ou UDP, você tem que saber a diferença entre eles. Aí esse pacote ele vai ser colocado dentro de um envelope ou o pedaço dele em cada envelope. E aí justamente imagina o envelope de carta, correspondência. Em que esse envelope, ele, dentre várias informações que constam no que a gente chama de cabeçalho do protocolo, eles vão ter ali dois endereços. O endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Quem usa endereço IP? A camada internet, também conhecida como camada de rede. Então ele vai estar utilizando esses endereços. Então esse pacotinho, esse envelope, tem dois envelopes para o mesmo pacote, e aí eu vou enviar esse cara. Só que para enviar, eu não posso entregar esse envelope direto na mão do carteiro. Por quê? Porque é muita informação para o carteiro. Né? Eu não posso entregar para o cara ali na rua. Eu vou pegar esse conteúdo e vou colocar dentro do que a gente pode pensar assim, que é a nossa caixinha ali, né? Tem um envelope dentro da caixa. E aí você tem justamente uma caixa que também tem endereço de origem e destino. Só que é um endereço diferente. É o chamado endereço MAC. Então o IP é um endereço, MAC é outro endereço. E é justamente aqui o porquê que o TCP/IP considera 4 camadas na prática. Porque quando ele fala em interface de rede, ele está pensando na estrutura da caixa. Quem vai carregar a caixa, ele não está nem aí. Então é basicamente o carteiro agora chega, pega essa caixa e leva de um lado para o outro. E vai entregar a caixa. Ok, mas aí tem o entendimento das camadas. O carteiro, o cara que está carregando a caixa, precisa saber o que está dentro? Às vezes o conteúdo é algo que vai ser um pouco delicado, você não gostaria que ele soubesse o que está ali dentro realmente. Então é importante, principalmente se for o cara que está ali cara a cara com você, entregando a correspondência, você fala, putz, o cara vai entregar um negócio aqui que o cara não pode saber o que tem ali dentro. Então, por isso que tem essa ideia de camadas. Porque imagina o carteiro, abre isso aqui, abre a outra carta, lê o que está na mensagem para daí saber para quem enviar. Não. Imagina que vai passar por vários carteiros que vão carregar de um lado para o outro. Pois é, aí você começa a pensar um pouquinho mais. Tem o carteiro que entrega do centro de distribuição até a tua casa. Mas de um centro de distribuição para outro, você tem uma outra maneira, né? Às vezes eu pego uma correspondência que sai aqui de Cascavel e vai até o Rio de Janeiro. Então, preciso fazer essa distribuição. É por isso que tem essa diferença aqui, ó. Olha só, quando você pega o endereço de um CEP, vou pegar aqui Cascavel, 85, 813, 260, por exemplo, né? Um CEP de Cascavel. Como é que você sabe que é de Cascavel? Bom, pois é, aí que tá. O 85 aqui, basicamente, ele refere-se ao Brasil, né? Um dos do Brasil. Na verdade, o 8, de um modo mais específico, mas o 85. O 800 aqui para frente, né? Na verdade, é o primeiro dígito aqui, ele vai trazer a cidade. Claro que uma cidade pode ter mais de um desse número de referência. E aí, esse cara, por exemplo, 85, 800, 813, 820, é tudo Cascavel. Ah, só para outra cidade próxima é o 85, 500. Então varia, tá? É essa referência. E vai ter região do país aqui também, tá? Tudo pela dimensão da coisa. Então, opa, isso aqui já identifica para você a cidade. Também dá pra pegar isso aqui, né? Cidade. Dentro da cidade, eu tenho várias ruas. E é aqui, ó, essa parte identifica justamente a rua. Agora pensa assim, tem ruas que são bastante extensas. Por exemplo, a Avenida Brasil, tradicionalmente presente em quase todas as cidades brasileiras, ela tem mais de um CEP. Ela tem 3, 4. Por que isso? Para dizer para o carteiro, ó, do CEP é tal, ele está nesse bairro. Do outro CEP é no centro, o outro CEP é na outra ponta da rua. É para ter essa noção de alcance mesmo, de região da rua. Ah, legal. Agora perceba, o carteiro que está na rua, para ele interessa isso aqui? Carteiro que já recebeu a correspondência do centro de distribuição. Ele tem que chegar e levar até na tua casa. Ele precisa saber disso aqui? Não. Ele só quer saber disso aqui. Ele só vai olhar para saber qual é a rua para qual ele tem que entregar. E ainda chegando na rua, ele vai olhar para o número, né, da tua casa, que é outra informação. Então, ele já está na rua, ele só olha para o número. Ele já sabe que está na rua da tua casa. É essa a ideia. O cara não precisa olhar o todo da informação, só a informação daquele momento, que ele vai usar imediatamente. E aí o endereço IP é para quem? É para o centro de distribuição, saber se ele vai mandar para cá ou para lá. Então, é uma analogia próxima aí à ideia do CEP, é você justamente entender cada momento. E aí quem vai olhar para a informação, organizar, entregar para o aplicativo, já é dentro do teu computador. Ou seja, entendendo nessa lógica aqui, ó.
isso que eu acabei de explicar para você, entra nesse fluxo. O usuário criando a mensagem, o conteúdo, está ali dentro do aplicativo. O aplicativo vai entregar na camada, vai usar a camada aplicação, a informação vai ir para a camada de transporte para ser separada, vai ter lá o endereçamento de origem e destino de rede, que é um endereço lógico, vai ir para o endereço físico. Então, etiquetei, tem a caixinha? Entrego para o cara que vai fazer o transporte, que é justamente, não gosto muito de usar a palavra transporte aqui, né, mas é o cara que vai carregar a caixa, é o cara que vai fazer o esforço físico de levar a informação de um lado para o outro, o meio físico. E aí, imagina que você vai se deparar aqui com um switch. Switch é um dispositivo que atua até a camada 2. E aí o entendimento. O que é atuar até a camada 2? Quer dizer que o switch é o cara que, para poder mandar informação, ele vai ter que abrir o envelope. Na verdade, é só olhar esse envelope, né? Mas ele tem que trocar de caixa. Imagine que eu vou pegar, abrir a caixa, colocar outro envelope, que eu vou ler o envelope, a caixa, né, fora, origem, destino, e vou falar, pô, legal, só que agora eu tenho que mandar para o próximo passo, para o próximo enlace, tá? Então, imagina assim, esse cara aqui, ele tem o endereço MAC 1. Então, ele é o MAC de origem e o MAC 2 é o endereço do switch. Então, quando o pacote sai daqui, ele tem lá como origem o MAC 1 e destino o MAC 2. Quando chega no switch, ele fala, pô, agora eu como switch sou a origem. E o destino do pacote vai ser o endereço MAC 3, que é o endereço do roteador. Então, ele vai pegar e vai reendereçar para o endereço de destino do próximo enlace. Próximo enlace é o próximo cara que está ligado com ele diretamente. Então é como se você pensasse assim, tá ligado o computador com o switch com o roteador com outro computador. Ok? Então há esse reempacotamento aqui. Ok? Entregou o meio físico de volta, o meio físico vai lá, carrega, entrega para o próximo cara. O próximo cara, para saber quem é o destino agora, ele precisa ver mais coisas. Então o roteador é um dispositivo que atua até a camada de rede. Então olha só, às vezes o roteador ele vai encontrar uma informação na camada de enlace que já é o suficiente para ele. Ele já vai falar, para entregar para o próximo enlace, beleza, então tá ali o endereço, eu vou só substituir e acabou. Mas, às vezes ele precisa abrir também e olhar o envelope. Olhou o envelope e fala, o envelope tem lá o endereço IP de origem tal e destino tal. Então eu troco esse envelope, coloco um novo endereço de origem, que seria o meu endereço, e coloco o endereço IP de destino do outro equipamento. Então eu vou precisar disso aqui? Sim. E perceba que ele também vai trocar o endereço MAC. Então, ele vai colocar o endereço MAC de origem 3 e o destino 4, mas ele também vai analisar o endereço IP para saber mais claramente para onde é que ele tem que mandar, para qual rota ele tem que entregar a informação que veio até ele. Então essa é a funcionalidade do roteador, ele alcança até a camada 3. Quem alcança todas as camadas? São os dispositivos finais, o seu computador, um servidor, e aí basicamente o transporte está implementado já no sistema operacional e a aplicação, cada aplicativo vai implementar o seu conjunto de protocolos. Por exemplo, um navegador na internet tem lá o seu conjunto de protocolos. Não tem, por exemplo, no navegador, protocolo SMTP implementado, porque o navegador não quer saber como que faz envio de mensagem de e-mail. O cliente de e-mail vai ter esse protocolo implementado nele, saber como usar aquele protocolo. Por isso a ideia de camadas, é que a gente está entendendo a organização da coisa. E aí dentro de cada uma a gente tem um conjunto de protocolos que vão ser batidos e trabalhados separadamente. Então aqui é só a ideia de facilitar. Para a rede, tá? É porque aqui você olha na tua casa, você só tem 1, 2 equipamentos para você falar, pô, não precisa tanto. Imagine que a rede de computadores de uma empresa ou a rede mundial são inúmeros equipamentos desses. Eu não quero ficar toda hora lendo o conteúdo da mensagem para saber para onde enviar. Lembrando que ela ainda foi separada em pedaços. Então, por isso que nós temos essa análise. Eu só olho esses endereços, trabalho com informação mais próxima. Então, enlace é quem está conectado no mesmo enlace, rede é quando eu tenho que olhar redes além. Vamos treinar um pouquinho? Olha a questão na tela. No modelo OSI, é função da camada física. O que a camada física faz para você? A camada física é um meio físico, né? Onde que vai estar conectado aí, basicamente, o equipamento, né? Estabelecer e liberar conexões, além de definir a sequência de pinos conectores e suas respectivas funções. É aquela ideia, conectou, desconectou, né? O meio físico, ela fala do como está ligado ali, o que vai transmitir em cada pino que eu tenho no cabo, é isso aí. Ela vai realizar a fragmentação de mensagens fim a fim quando necessário?
Ó, isso aqui é função, tá, de fragmentar a mensagem fim a fim, e o fim é a camada de transporte, ok? Realizar o controle de congestionamento entre hosts. Isso aqui é a camada de rede vai fazer esse controle de congestionamento. Escolher a melhor rota, falar, ó, não tá bom ir por aqui, tem que ir por lá. Quebrar os dados da entrada em quadros, bem como criar e reconhecer as fronteiras dos quadros. Isso aqui é a camada de enlace que vai fazer. Falou em quadro, é a camada de enlace. Gerenciar o diálogo de uma forma ordenada para determinado serviço. Ó, isso aqui é a camada de transporte e, na verdade, tem que ter um certo cuidado, porque é um protocolo da camada de transporte que vai fazer essa ordenação, tem outro que não vai. Então, característica aí, camada de física, que ele pede lá no começo, é a estrutura física do equipamento. Alternativa, portanto, A. Próxima questão. Para reduzir a complexidade do projeto, as redes de comunicação são normalmente organizadas em camadas ou níveis. A esse respeito, eu assinalei a opção correta. As interfaces entre as camadas devem ser dependentes, de tal maneira que uma interface não possa ser modificada sem alteração nas camadas intermediárias. Olha só, a alteração é meio estranho. As camadas devem ficar isoladas para garantir a dependência da multiplexação. Pô, professor, falou difícil. Ó, lembra que tem que passar obrigatoriamente por todas as camadas, tá? Então, cada camada eu vou passar aí justamente por elas e seguindo uma lógica da seguinte forma. E já basicamente vou responder a questão falando nisso, tá? A camada inferior, ela presta serviço para a camada imediatamente superior a ela. Então, sempre que eu olho assim, de baixo está prestando serviço para cima, ok? Mas eu tenho que analisar também o inverso dessa leitura. Quando eu falo assim, a camada de cima está usando os serviços da camada de baixo. Então, aqui eu estou falando que ela usa serviços de baixo e na outra situação eu estou falando que ela presta serviço para a camada de cima. Aqui a gente tem um problema. A mesma banca, tá? Foi a CESP que fez essa questão, ela fez outra questão falando o seguinte. Essa alternativa aqui, ó. As camadas inferiores devem oferecer certos serviços para as camadas superiores. Teve uma questão de que ela só colocou assim. E só o fato dela ter colocado no plural, ela deu como errado. Essa questão veio depois e ela dá como correto. Isolando os detalhes de como os serviços são oferecidos ou totalmente implementados, que é a nossa alternativa correta. Mas olha o problema disso daqui. É justamente porque é uma questão de múltipla escolha. E não vai ter outra alternativa. Essa vai ser a sua alternativa melhor. Mas por que na certa errada ela deu errado? Porque, justamente, eu não posso pular. E a camada de baixo só presta serviço para a camada imediatamente acima dela. Então tem que ter muito cuidado com esse julgamento desta questão, tá? Então as camadas devem ficar isoladas para garantir a dependência da multiplexação de unidades de dados do protocolo para que não ocorram problemas de roteamento. Na verdade, aqui tem um certo isolamento entre camadas e outra, porque você tem a camada intermediária. Mas a questão de multiplexação já entra lá no aspecto do que o roteador vai fazer para encontrar o caminho e tudo mais, tá? Então, para que não ocorram dados de roteamento, a ideia é que eu tenha aqui independência de multiplexação. Por quê? O meu roteador ele pode mandar uma informação por um caminho e a outra parte da mesma informação por outro caminho. Então, eu estou fazendo multiplexação, que é fazer isso aqui, trocar de caminhos. E lá do outro lado, alguém vai fazer a demultiplexação, que é pegar os dados que vieram em caminhos diferentes e juntar eles como uma coisa só. Então, eu tenho que ter independência disso para resolver problemas de roteamento. Se tiver dependência, vai ter problema de roteamento. Esse que é o erro dessa alternativa. O objetivo das camadas consiste em ofertar serviços de roteamento sem preocupação com a origem e destino. Não, peraí, dependendo da camada, ela vai olhar a origem e destino sim. Então aqui ele generalizou demais. E aí, a camada de mais alto nível deve ser capaz de fazer a checagem de erro da de mais baixo nível. Se eu tiver que fazer a última lá de cima, controlar todos os erros da de baixo, toda vez vai dar um retrabalho gigantesco. Então, cada camada tem suas responsabilidades, tá? E tem momentos e momentos para checar os problemas. Então, correto apenas a alternativa D. Não vou me alongar muito nessas questões, que são questões mais densas, sim, é um assunto mais pesado, mas são alternativas de uma prova mais punk. Eu só quis trazer essa questão por conta da alternativa D especificamente, que foi uma contradição entre as questões da banca, mas é por conta do formato da questão. Isso que você tem que ficar atento. Questões de certo e errado e questões de múltipla escolha, elas têm um peso distinto. Você tem que olhar em questões de múltipla escolha, às vezes a menos errada, e pela eliminação.
E nas outras questões de certo e errado, qualquer detalhezinho conta. Até porque você tem uma margem maior para dar recurso daí, beleza? Então ficamos por aqui e até a próxima.